Imagine um governante que anota lembretes diários para si mesmo. Seja justo, seja humilde, seja humano. Agora, imagine que esse mesmo governante autoriza sangrentos combates de gladiadores e a perseguição de pessoas por causa de sua fé. Não são duas pessoas diferentes. É Marco Aurélio, o imperador filósofo cujo nome se tornou sinônimo de sabedoria. Mas terá ele sido realmente um bom imperador? Ou será que o seu famoso estoicismo não passa de uma bela capa para um livro muito sombrio? Neste vídeo, vamos desmistificar essa imagem idealizada e analisar Marco Aurélio, não como filósofo, mas sim como governante. E prometo que as conclusões a que chegaremos farão você ter uma perspectiva totalmente nova sobre uma das figuras mais célebres da história. O que você acha que é pior? Um vilão que tem consciência de sê-lo, ou um homem virtuoso cujas boas intenções levam o império ao desastre? Vamos mergulhar no tema. Para compreender a dimensão da figura de Marco Aurélio, é preciso primeiro entender a época em que ele viveu. Estamos no segundo século da nossa era, um período que o historiador Edward Gibbon chamou de o mais feliz da história da humanidade. Marco Aurélio foi o último dos chamados 5 bons imperadores, governantes que não transmitiam o poder por laços sanguíneos, mas sim escolhendo o sucessor mais digno. Esse sistema funcionou por quase um século e levou Roma ao auge do seu poder e prosperidade. E foi assim que, no ano de 161, ascendeu ao trono um homem que, aparentemente, era o menos predestinado para essa função. Ele não era um general, mas sim um estudioso, um pensador, seguidor do estoicismo, uma filosofia que prega o autocontrole, o dever e a aceitação do destino. Os estoicos acreditavam que o mundo é governado por uma ordem racional, o Logos, e que o principal objetivo humano era viver em harmonia com essa ordem e com a sua própria natureza. O governante estoico ideal deve ser imparcial, justo e colocar o bem comum acima dos interesses pessoais. Parece a receita de um imperador perfeito, não é? Mas a realidade, como sempre, provou ser muito mais complexa. Então, comecemos pelo lado positivo. Como Marco Aurélio conquistou sua reputação? Primeiramente, ele foi um grande reformador jurídico. Ao contrário da imagem de guerreiro austero, ele dedicava imensa atenção aos assuntos civis. Ele presidia pessoalmente as audiências judiciais, por vezes, passando 11 ou 12 dias consecutivos no tribunal. Seu objetivo era tornar a justiça mais acessível e humana. Por exemplo, ele introduziu leis que protegiam os direitos dos escravos da crueldade excessiva dos senhores, algo inédito para aquela época. Ele também simplificou os procedimentos de alforria e concedeu mais direitos a mulheres e crianças em questões de herança. Imagine a cena. O homem mais poderoso do mundo, o senhor de um vasto império, sentado pacientemente, resolvendo as disputas de cidadãos comuns. Isso não era populismo, mas sim uma sincera adesão ao princípio estoico da justiça. Ele acreditava que todos eram iguais perante a lei, e o seu dever como imperador era ser o garante dessa igualdade. Isso criava a imagem de um pai da pátria, acessível e atencioso, dando seguimento aos seus feitos positivos. É impossível ignorar a sua política social. Marco Aurélio não se limitava a declarar o seu cuidado com o povo. Ele o colocava em prática. Ele instituiu fundos especiais para apoiar órfãos e crianças de famílias pobres, os chamados institutos alimentares. Foi, na essência, o primeiro sistema estatal de assistência social da história. O dinheiro desses fundos era usado para garantir que as crianças pudessem ter acesso à educação e evitar a fome. Além disso, quando o Império Romano foi atingido pela terrível peste antonina, provavelmente varíola ou sarampo, que ceifou milhões de vidas, o imperador comportou-se de forma exemplar. Ele vendeu parte de seu patrimônio pessoal e da corte, incluindo as joias de sua esposa Faustina, para reabastecer os cofres do Estado e direcionar os recursos para combater a epidemia
e suas consequências. Ele permaneceu em Roma, no epicentro da epidemia, compartilhando o sofrimento com seu povo, enquanto muitos aristocratas fugiam da cidade. Este foi um exemplo claro do dever estoico em ação. Não fugir das dificuldades, mas enfrentá-las de frente. A modéstia pessoal do imperador se tornou lendária ainda durante a sua vida. Ao contrário dos seus antecessores, como Nero ou Calígula, que se deleitavam na opulência, Marco Aurélio levava uma vida quase ascética. A sua obra, Meditações, está repleta de autolembretes sobre a futilidade da riqueza e da glória. Dormia num leito de campanha simples, vestia-se de forma modesta e evitava cerimônias pomposas. E isso não era uma pose. O seu tutor, o filósofo estoico Júnio Rústico, habituou-o à simplicidade desde a infância. Ao tornar-se imperador, ele não abdicou dos seus hábitos. Quando lhe propunham erguer mais uma estátua ou arco em sua honra, ele frequentemente recusava, afirmando que o dinheiro seria melhor gasto em algo útil para o Estado. Essa imagem contrastava drasticamente com a elite romana devassa e granjeava enorme respeito entre o povo comum e os soldados. Não o viam como uma divindade, mas sim como um deles, um homem que carregava o seu fardo tal como eles próprios. Essa virtude pessoal, sem dúvida, foi um dos pilares da sua autoridade e popularidade. Agora, vamos abordar o papel que Marco Aurélio detestava, mas que foi obrigado a exercer durante toda a sua vida: o de comandante militar. O seu reinado, apesar da natureza pacífica do imperador, foi praticamente uma guerra ininterrupta. A principal ameaça veio das tribos germânicas e sármatas na fronteira do Danúbio, que desencadearam as chamadas Guerras Marcomanas. Aquilo não foi apenas mais um confronto de fronteira. Os bárbaros romperam as defesas e invadiram profundamente o império, chegando até a própria Itália. Pela primeira vez em séculos, Roma encarou uma ameaça de invasão de verdade. O filósofo, que só queria saber de livros e reflexões, foi obrigado a vestir a armadura e partir para a linha de frente. Ele dedicou à guerra a maior parte do seu reinado, quase 17 anos. Comandou as tropas pessoalmente, viveu em acampamentos de campanha e partilhou com os soldados todas as agruras da vida militar. Foi exatamente ali, na sua tenda, cercado pelo frio e pela iminência da morte, que ele escreveu as suas famosas Meditações, anotações privadas, uma derradeira tentativa de preservar a sua serenidade interior no meio do caos da guerra. A eficácia de Marco Aurélio como comandante militar é frequentemente posta em causa. Ele não tinha a genialidade estratégica de um César ou um Trajano. Suas vitórias eram dificilmente alcançadas, sofridas e extremamente sangrentas. A guerra se desenrolava com altos e baixos, e houve momentos em que parecia que Roma estava prestes a colapsar. Contudo, sua principal conquista não residiu em manobras táticas brilhantes, mas sim na sua perseverança e força de espírito. Ele personificava a resiliência inabalável de Roma. A sua presença pessoal na linha de frente inspirava as legiões. Os soldados viam que o imperador sofria ao lado deles, e isso lhes dava uma motivação extra. No final, a um custo altíssimo de esforços e perdas, ele conseguiu uma reviravolta no curso da guerra. Ele conseguiu repelir os bárbaros para além do Danúbio e até planejava criar 2 novas províncias em seus territórios, buscando garantir a segurança da fronteira de forma permanente. Ele morreu antes de poder concluir esse plano, mas cumpriu sua missão primordial: salvar o império da derrota. Pela ótica do estoicismo, ele simplesmente cumpriu o que lhe era devido. Seu dever como imperador era proteger Roma, e ele o executou até o fim, sacrificando sua saúde, conforto e, por fim, sua própria vida. Agora, chegamos ao lado sombrio do seu reinado. Começamos com uma questão que intriga muitos historiadores: a perseguição aos cristãos. Como um filósofo tão sábio e humano, que pregava a fraternidade universal, pôde ter sancionado perseguições tão cruéis?
O fato é que foi justamente sob o seu governo que a perseguição aos cristãos se tornou sistemática, atingindo um novo patamar de brutalidade. O episódio mais notório é o dos chamados Mártires de Lyon, em 177 d.C., na Gália. Dezenas de cristãos, incluindo mulheres e idosos, foram submetidos a torturas sofisticadas e cruelmente executados em público, na arena. Marco Aurélio não apenas fez vista grossa, ele pessoalmente chancelou essas sentenças. Como conciliar essa postura com a sua filosofia? Existem algumas explicações. Em primeiro lugar, na perspectiva romana, os cristãos não eram vistos apenas como seguidores de outra fé, mas sim como sectários perigosos. Eles se recusavam a prestar culto aos deuses romanos e ao próprio imperador, o que era considerado um ato de alta traição ao Estado. Além disso, não serviam ao exército, viviam de forma reclusa e eram alvo de boatos terríveis, como o de praticar canibalismo ritualístico. Em segundo lugar, na ótica de um estoico, a postura dos cristãos parecia completamente irracional. O estoicismo pregava a aceitação corajosa do destino e uma abordagem racional da morte. Já os cristãos, na visão de Marco Aurélio, exibiam uma obstinação fanática e teatral, encarando a morte com alegria. Nas suas meditações, ele escreve com desprezo sobre este tipo de morte, que acontece não por um julgamento são, mas por mera teimosia. Ele não via nada de nobre no martírio deles. Para ele, enquanto chefe de Estado, os cristãos eram um elemento subversivo, minando os pilares tradicionais e a ordem social. Especialmente em tempos difíceis de peste e guerra, quando a unidade da nação era crucial. Recusar-se a venerar os deuses que protegiam Roma parecia uma traição. Portanto, do seu ponto de vista, ele não estava a perseguir pessoas por causa da sua fé. Ele castigava criminosos de Estado por desobediência e por subverterem a estabilidade. É uma lógica cruel, sim, mas que explica as suas ações a partir da perspectiva de um governante romano, e não de um humanista moderno. O próximo ponto a ser discutido é a economia. A Era de Ouro dos Antoninos chegou ao fim justamente sob o reinado de Marco Aurélio. As guerras intermináveis e a epidemia de peste desferiram um golpe devastador nos cofres imperiais. A escassez de recursos era crítica, e o imperador estoico, em vez de buscar novos modelos econômicos, optou pelo caminho mais fácil, porém ruinoso, a adulteração da moeda. Ele começou a reduzir o teor de prata no denário, a principal moeda do império. No início do seu reinado, o denário continha cerca de 80% de prata. No entanto, no final, esse teor já era inferior a 75%. Na verdade, tratava-se de uma inflação disfarçada. O Estado pagava soldados e funcionários com dinheiro barato, mas exigia que os impostos fossem pagos em moeda de peso integral. No curto prazo, isso permitiu financiar o exército e resistir à guerra. Contudo, a longo prazo, essa medida minou a confiança na moeda romana e desencadeou uma crise econômica que atormentaria o império pelos 100 anos seguintes. Será que ele tinha outra opção? Talvez não. Mas o fato é que o bom imperador tomou uma decisão com consequências devastadoras para as gerações futuras. E voltamos a encontrar aqui o conflito clássico entre o filósofo e o governante. O estoicismo ensinava a desprezar a riqueza e os bens materiais. Talvez tenha sido por isso que Marco Aurélio desvalorizou a moeda com tanta facilidade. Para ele, não passavam de discos de metal, meros instrumentos para alcançar o objetivo maior, a salvação do Estado. Ele não era economista e, provavelmente, não tinha plena consciência das consequências a longo prazo das suas ações. O seu foco estava na virtude, no dever e na guerra. A economia era, para ele, algo secundário. Ele chegou a vender os seus bens pessoais para reabastecer o tesouro, dando um exemplo pessoal de sacrifício. Mas isso não foi suficiente. O império exigia não apenas exemplos morais, mas também uma gestão financeira competente.
E, neste aspecto, Marco Aurélio não esteve à altura. A sua decisão de adulterar a moeda é um exemplo clássico de como boas intenções, neste caso, salvar Roma no imediato, podem pavimentar o caminho para o inferno econômico. Foi o preço que o império pagou pela sobrevivência, e esse preço revelou-se altíssimo. E quanto ao entretenimento, seria possível que um homem que pregava o autocontrole e a razão endossasse os sangrentos combates de gladiadores? A resposta é sim, e de forma enfática. O reinado de Marco Aurélio não foi exceção a esta cruel tradição romana. Mais do que isso, para elevar o moral do povo em tempos de guerra, ele organizava espetáculos colossais que se estendiam por semanas. Centenas de gladiadores e animais selvagens eram soltos na arena do Coliseu. É claro que ele tentou, de alguma forma, humanizar o espetáculo. Por exemplo, por sua ordem, os gladiadores às vezes recebiam armas sem fio, visando torná-los menos letais. Mas esses foram meros paliativos. O sangue continuou a correr em rios, e o imperador, assim como toda a população, assistia a tudo. Como podemos explicar isso? Em primeiro lugar, tratava-se de uma tradição profundamente enraizada. Para os romanos, os combates não eram apenas entretenimento, eram uma demonstração de valor militar, de desdém pela morte e do próprio poder de Roma. Abolir os jogos seria impensável e politicamente suicida. Em segundo lugar, do ponto de vista do estoicismo, um gladiador que enfrentava a morte com coragem poderia até inspirar respeito. Era visto como o teste derradeiro do espírito humano em condições extremas. Contudo, este lado do seu governo revela uma tremenda hipocrisia, ou no mínimo, uma profunda contradição interna. Aquele que, em seus escritos, pregava a compaixão e a compreensão da fraternidade universal, assistia impassível enquanto homens se matavam para o puro divertimento da multidão. Isso apenas demonstra como até mesmo o maior dos pensadores é, em última análise, um produto da sua época e das suas normas mais cruéis. Ele podia refletir sobre o transcendente, mas enquanto governante era obrigado a ceder às exigências populares, o famoso pão e circo. É um exemplo gritante de como a filosofia estoica, ideal para o autoaperfeiçoamento pessoal, falhava miseravelmente quando confrontada com a crua realidade política. É fácil ser filósofo na sua tenda, às margens do Danúbio, mas em Roma, ele era obrigado a ser o imperador, com todos os inevitáveis compromissos morais. E os combates de gladiadores foram, talvez, o mais sangrento e brutal desses compromissos. Chegamos agora à decisão mais crucial, e talvez a mais devastadora de Marco Aurélio. O seu erro capital, aquele que ofuscou muitas das suas conquistas e mergulhou Roma num período de caos. Estou a falar do seu filho e herdeiro, Cômodo. Vale a pena recordar que Marco Aurélio foi o último dos 5 bons imperadores, cuja estabilidade se baseava no princípio da adoção, ou seja, escolher e nomear o sucessor mais digno, em vez de um filho de sangue. Nerva adotou Trajano, Trajano adotou Adriano, Adriano adotou Antonino Pio, e este, por sua vez, adotou Marco Aurélio. O sistema funcionava, mas de repente, Marco Aurélio, um homem de dever e de razão, quebra essa tradição. Ele nomeia o seu filho biológico, Cômodo, primeiro como co-imperador e depois como seu único herdeiro. Um jovem que, já na adolescência, demonstrava claros sinais de vaidade, crueldade e total desinteresse pela administração do Estado. Por quê? O que o levou a cometer este erro fatídico? A resposta para isso, muito provavelmente, não está na filosofia, mas sim em sentimentos humanos básicos. Em primeiro lugar, o princípio dinástico ainda estava muito enraizado na sociedade romana. A transmissão do poder para o filho era vista como algo natural. Romper com essa tradição poderia ser interpretado como um insulto e gerar instabilidade. Em segundo lugar, Marco Aurélio, muito provavelmente, apenas amava o seu filho e alimentava a esperança de que ele se regenerasse. Ele deu-lhe a melhor educação,
cercou-o dos melhores conselheiros e levou-o consigo para a guerra na tentativa de temperar o seu caráter. Talvez ele acreditasse que o fardo do poder transformaria Cômodo num governante responsável. Era a pura cegueira paternal. Ele recusava-se a ver o óbvio. O seu filho era completamente inadequado para governar o império. E o seu estoicismo não o amparou neste momento. A filosofia que pregava ver as coisas como elas são, sem ilusões, falhou miseravelmente quando o assunto era o seu próprio filho. Ele cedeu às emoções e não à razão. E essa decisão revelou-se o seu maior fracasso. As consequências dessa decisão foram simplesmente catastróficas. Logo após a morte de Marco Aurélio, em 180 d.C., Cômodo interrompeu imediatamente a guerra no Danúbio, assinando com os bárbaros uma paz extremamente desfavorável a Roma. Ele abandonou todas as conquistas de seu pai e correu de volta para a capital, ansioso para se entregar aos seus passatempos. Seu reinado transformou-se numa farsa de 17 anos, marcada por libertinagem, terror e extremo narcisismo. Cômodo passou a se considerar o novo Hércules, chegando a lutar na arena como gladiador, uma desgraça inaudita para um imperador, e exigindo honras divinas. Ele esbanjou todo o tesouro imperial, e sua crescente paranoia levou à execução de inúmeros senadores e generais. O reinado de Cômodo pôs fim à chamada Era de Ouro e mergulhou o império numa sucessão de guerras civis, que ficaria conhecida como a Crise do Terceiro Século. No fim das contas, Marco Aurélio, que passou a vida lutando pela estabilidade e ordem, acabou criando com as próprias mãos as condições para o caos e o declínio. Ele salvou Roma dos bárbaros externos, mas a deixou à mercê de um bárbaro interno, seu próprio filho. Mas afinal, como o estoicismo se encaixa em tudo isso? Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A filosofia estoica, abraçada por Marco Aurélio, coloca em primeiro plano as 4 virtudes cardeais: sabedoria, justiça, coragem e temperança. E ao analisarmos sua vida, fica claro que ele tentou seguir esses princípios com sinceridade. Suas reformas jurídicas eram manifestações da justiça. Sua modéstia pessoal refletia a temperança. Seu comportamento na guerra representava a coragem. E suas meditações eram o reflexo de uma busca infinita por sabedoria. No entanto, o conceito central para ele era o dever. O dever para com Roma, para com a sua posição e, acima de tudo, para com o Logos, a razão universal. E na sua perspectiva, esse dever justificava absolutamente tudo. Justificava a crueldade da guerra, pois era dever do imperador proteger as fronteiras. Justificava a perseguição aos cristãos, porque era um dever manter a ordem social. Justificava a desvalorização da moeda, porque era um dever encontrar recursos para salvar o Estado. Para ele, o estoicismo tornou-se não apenas uma fonte de consolo pessoal, mas também o arcabouço ideológico para justificar as medidas mais severas. O que se observa é algo paradoxal. O estoicismo, embora tenha feito de Marco Aurélio um homem bom, talvez tenha sido o mesmo estoicismo que o impediu de se tornar um grande imperador no sentido mais completo do termo. Sua intensa concentração na virtude pessoal e no cumprimento do dever, por vezes, obscurecia as consequências pragmáticas e de longo prazo de suas decisões. Ele estava excessivamente absorto em sua luta interior, na sua ânsia de permanecer uma pessoa íntegra em circunstâncias terríveis. Pensava em como agir corretamente no presente, seguindo o seu dever imediato, mas nem sempre calculava o impacto que isso teria dali a 10 ou 20 anos. O exemplo clássico disso é Cômodo. O seu dever como pai, na sua ótica, talvez fosse o de depositar fé no filho e dar-lhe uma oportunidade. Contudo, o seu dever como imperador exigia garantir um futuro estável para Roma, mesmo que isso custasse uma tragédia pessoal. E, nessa escolha crucial, parece que ele priorizou o dever de pai sobre o dever de imperador. É um erro profundamente humano e compreensível,
mas para o império revelou-se fatal. Afinal, Marco Aurélio foi um bom imperador? A resposta, como é comum na história, não é um simples sim ou não. Se o compararmos com tiranos como Calígula ou Nero, ele foi, sem dúvida, um modelo de virtude e dedicação ao Estado. Ele era um indivíduo trabalhador, responsável e de grande integridade pessoal. Assumiu o fardo esmagador do poder e o carregou até o fim, sacrificando tudo pela salvação de Roma. Ele deteve a invasão bárbara que ameaçava destruir o império. Esforçou-se para ser justo e demonstrou preocupação com o povo comum. Por tudo isso, ele é, sem dúvida, digno de nosso respeito. Ele foi, provavelmente, o melhor imperador possível nas terríveis circunstâncias em que se encontrava. Marco Aurélio não desfrutou do poder. Ele o via como um fardo pesado, como a sua cruz. E só este fato o distingue claramente da maioria dos governantes na história da humanidade. No entanto, quando avaliamos o seu governo pelos resultados concretos, a imagem que se forma é bem mais sombria. A sua política econômica lançou as bases para uma crise futura. A sua intolerância religiosa causou o sofrimento de pessoas inocentes. E a sua escolha desastrosa do sucessor não só destruiu a estabilidade construída pelos seus antecessores, como também escancarou as portas para uma era de caos e guerras civis. Concluímos, portanto, que um bom homem e um excelente filósofo acabou por ser um governante pouco eficaz a longo prazo. O seu reinado é uma tragédia. A tragédia de um homem que buscava sinceramente o bem, mas cujas ações, ditadas pelo dever e pelas circunstâncias, tiveram consequências devastadoras. Ele manteve o império à beira do abismo, mas inadvertidamente o empurrou para um precipício novo e ainda mais terrível. Ele foi o último raio de luz antes de uma longa e escura noite. O grande problema de Marco Aurélio, talvez, tenha sido justamente este: ser um idealista sentado num trono que clamava por um pragmático. O seu estoicismo era uma filosofia excelente para uso pessoal. Ajudou-o a manter a humanidade e a integridade em meio aos horrores da guerra e das epidemias. Mas, como ferramenta de gestão estatal, revelou-se insuficiente. Não fornecia respostas para questões econômicas complexas, não ensinava a flexibilidade política e tampouco conseguiu alertá-lo sobre o monstro que crescia dentro do próprio filho. Marco Aurélio tentou governar o império da mesma forma que um filósofo governa a própria alma, buscando ordem, harmonia e virtude. Mas o império não é a alma. É um mecanismo complexo e caótico, repleto de contradições, paixões humanas e vícios, que nem sempre se submete às leis da razão e da moral. E, neste choque entre o mundo ideal da filosofia e o mundo real da política, Marco Aurélio, apesar de todas as suas virtudes, acabou por sucumbir. Em última análise, a história de Marco Aurélio serve como um lembrete perpétuo do fosso entre as intenções e os resultados, entre a moralidade pessoal e a necessidade de Estado. Ele nos legou as Meditações, um dos maiores monumentos do pensamento humano, um livro que, ainda hoje, ajuda milhões de pessoas a encontrar um porto seguro em tempos de turbulência. Nisto, seu legado como filósofo é imortal. No entanto, sua herança como imperador é muito mais controversa. Ele era um homem que tentou desesperadamente ser bom num mundo que lhe exigia força e, por vezes, crueldade. E é precisamente este conflito interno, esta tragédia do filósofo no trono, que torna a sua figura tão fascinante e instrutiva para nós, nos dias de hoje. Ele não foi nem um santo, nem um monstro. Ele foi um ser humano confrontado com desafios desumanos. E a forma como ele lidou com tudo isso, com dignidade, erros e sofrimento, é, de facto, a sua maior lição. Em suma, vamos concluir. Marco Aurélio foi, sem dúvida, uma personalidade notável e um homem de altíssimos princípios morais. A sua devoção ao dever, a modéstia pessoal e os seus esforços para governar com justiça fazem dele um dos líderes mais nobres da história. Ele salvou Roma de uma catástrofe militar
e procurou ser como um pai para o seu povo. Mas, ao mesmo tempo, o seu reinado foi marcado por crueldade, erros econômicos e, o mais importante, um erro fatal na escolha do seu sucessor, que mergulhou o império nas trevas. O seu estoicismo foi a sua força como ser humano, mas pode ter sido a sua fraqueza como imperador, cegando-o para algumas das duras realidades da política. Ele não foi o governante ideal das lendas, mas sim uma figura complexa e trágica. Agradeço por ter assistido a este vídeo até o fim. Se o conteúdo lhe foi interessante, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Agora, uma pergunta para vocês, que espero que gere uma discussão interessante nos comentários. O que vocês acham que é mais importante para um governante? A virtude pessoal ou a eficácia, mesmo que ela seja cruel? Quem é Marco Aurélio para vocês? Um herói ou uma figura trágica? Aguardo as vossas opiniões.